quero falar com vocês nessa noite sobre verdades sobre o Natal. Amém? Este é o tema da mensagem. Verdades sobre o Natal. E o estudo que escrevi começa com um texto em Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 16, vai ser a nossa leitura áurea. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de que, por ser ele da casa de família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram, eles voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Amém? Irmãos, do fundo do meu coração, peço que o Senhor fale em cada coração segundo a perfeita vontade dEle. E para aqueles que me assistem, antes de qualquer contradição, fique comigo com esta palavra para você entender até o final. Porque eu quero trazer esse estudo sobre verdade sobre o Natal, que muitas pessoas desconhecem, talvez nem todos. E antes eu quero deixar claro, não é o fato, e você vai compreender o que eu vou dizer sobre o Natal, e atente, porque eu aprendi algo, irmão. Se for para eu não pregar a verdade daquilo que eu acredito, eu prefiro não pregar. Eu tenho que pregar aquilo que eu creio e não somente aquilo que eu ouvir das pessoas dizer. Porque o que as pessoas dizem é uma coisa. Agora, aquilo que você vai, estuda e busca e procura e tem confirmação, aí é outra. E durante muitos anos eu já venho estudando sobre o Natal. E tem muitas coisas que não dá para falar aqui em um só culto. Mas eu quero começar com 3 coisas principais para nós entendermos, tá? A primeira coisa é: Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Amém? Primeira coisa, isso é fato. Apesar da Bíblia não declarar o dia que Jesus nasceu, em nenhuma passagem vai ter o dia, e não há dúvidas de que Jesus realmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Então essa é a primeira coisa. Mas então que dia que ele nasceu e por que comemoram esse dia? Vamos
falar sobre isso. A segunda coisa, antes de começarmos, é que o Natal foi associado ou introduzido, melhor dizendo, ao cristianismo pela Igreja Católica no século IV. Isso também é fato, pelo Papa Júlio. Então, no século IV, o Papa Júlio, ele colocou no calendário o Natal cristão. A outra coisa é que o bispo Francisco de Assis, depois conhecido, canonizado, ele, por volta do ano de 1223, ele criou as encenações teatrais que deu origem ao que nós chamamos de presépio, e as músicas, tá? Então, as músicas natalinas partiu, então, já mais do ano de 1223, com Francisco de Assis. Até ali eles comemoravam, mas de uma forma diferente, quando o Papa tinha instituído. Por que eu falo Papa? Porque aí a história da igreja não vai dar para entrar em tudo. Até o ano 350, meados de 350 depois de Cristo, a igreja ainda era a igreja primitiva. Depois a igreja se associa juntamente com Roma, através do imperador Constantino, e a igreja ela passa a ser apostólica romana. Por isso daí eles falarem da igreja católica, não é que ela foi a primeira. A terceira coisa, eu não celebro o Natal como o mundo faz. Ouça a mensagem até o final. Porque eu me preocupei em estudar isso e venho há anos estudando, eu não peguei essa semana para isso, eu escrevi o texto agora, mas faz tempo que eu estudo sobre isso. E eu decidi falar, eu falei, Senhor, eu preciso falar aquilo que eu acredito e aquilo que eu conheço que é verdade. Nós precisamos ter um ponto de vista. Então, eu não celebro no ponto como o mundo faz. E eu vou dizer o porquê. E agora eu entro no estudo. Primeiro motivo. O que significa Natal? A palavra. Todo mundo sabe o significado da palavra Natal? A palavra em si, Natal. Natal, irmão, significa nascimento. É isso que significa, tá? Natal e Noel é a mesma coisa no latim. Natal significa nascimento. E Noel também significa nascimento. Então a gente tem que ter claro a origem da palavra para a gente entender o que na verdade o mundo comemora. Por isso que eu estou dizendo, o que para nós que somos cristãos, qual a importância, como deveríamos fazer, isso já era feito ou não, e se era, o que era. Então, Natal significa nascimento, assim como Noel significa nascimento. Agora, veja bem, a origem do culto ao Natal, ele precede o cristianismo. Ele é antes de Jesus. Amém? Ele não começou por causa de Jesus e nem foi criado pela Igreja Católica. E se ele não foi criado pela Igreja Católica e se introduzido, por que então cultuamos a Jesus e o que as pessoas comemoravam antes de Cristo nascer? Aí está a questão. Então, ele começou antes do cristianismo. Ele era cultuado em vários países do mundo de formas diferentes, onde cada país colocava as suas divindades para ser adorado. Entendeu? Cada país, no dia 25 de dezembro, se reunia para adorar um tipo de Deus que eles acreditavam. Mas antes de Cristo, o mais adorado e venerado era um deus chamado de Mitra. Mitra, você vai encontrar muito, principalmente na Itália, Mitra. E Mitra significa o sol invencível. Desde o Egito Antigo, as pessoas adoravam o sol. O sol era tido como Deus. E se você for ver os faraó e aqueles que a devoção deles era toda pelo sol. Por isso as pirâmides era construída com uma certa entrada para o sol bater na tumba do faraó, aquela coisa toda que, como eu disse, não vou entrar nesse detalhe, mas algo. O povo adorava o sol. Então, em 25 de dezembro de 274 depois de Cristo, foi que o imperador romano Aureliano tornou o culto ao Natal oficial, ao lado dos cultos romanos tradicionais. Então ele colocou o culto ao Natal oficial, só que do lado com os cultos com as crenças romanas, no ano 274 depois de Cristo.
E nesse dia, o que eles faziam? Eles adoravam esse deus Mitra, né? Simbolizado também pela luz. Então, se você pesquisar, estudar, você vai ver que as divindades cultuadas era Mitra, que era um deus cujo eles acreditavam ser o próprio sol e também adorado como a luz. Mas não somente Mitra era simbolizada como sol, várias outras divindades eram cultuadas dessa forma. E os cultos de Natal, eles eram celebrados por várias nações e terras ainda antes de Cristo. Os judeus não comemoram o Natal assim como nós, os judeus não convertidos. Eles cultuam o Velho Testamento, né? Somente aqueles que se convertem. Então você não vai ter o judeu comemorando o Natal cristão, mesmo porque eles não creem que Jesus é o Messias. Amém? Então é outro ponto claro que eles não o fazem. Mas eles conheciam o verdadeiro Deus desde o Velho Testamento. E eles sabiam que o mundo, as pessoas do mundo adoravam o sol. Em Malaquias capítulo 4, fala do sol da justiça e seu precursor. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Aqui faz referência ao sol da justiça. De quem que Malaquias estava falando que os judeus não entenderam? De Cristo. Porque o povo ao redor do mundo cultuavam o sol. E os judeus, alguns judeus também já estavam sendo levados por algumas crenças. E ele diz, para vocês nascerá o sol da justiça, ou seja, o verdadeiro sol da justiça. Não Mitra, um sol chamado de invencível, mas o verdadeiro sol da justiça. A luz que ilumina todos os homens, porque Jesus é a luz do mundo. Então há um paradoxo muito grande, irmãos, sobre crenças em divindades relacionadas à luz e a trevas. Isso está presente em vários estudos, mesmo aqueles que não são cristãos. Isso é muito forte, o paradoxo entre luz e trevas. E Jesus é a luz do mundo, que ilumina todos os homens. E foi alertado que esse verdadeiro de ser adorado é o Cristo. E aí, veja só, o povo então, eles adoravam o sol por quê? Porque eles agradeciam pela colheita. Na cabeça deles, se tinha um alimento, era porque o sol, teve sol, então, né, teve fruto, teve colheita. E eles então, principalmente os romanos festejavam algo que eles chamavam, né, de Saturnália, que era dedicada ao deus Saturno, celebrando o solstício de inverno no hemisfério norte. O que é solstício de inverno? Solstício de inverno, ou solstício de verão para nós, vai começar agora entre 21 de dezembro, começa o nosso verão, né? Então, eles acreditavam que era o próprio sol que deixava os dias maiores, e nos lugares que era o hemisfério norte, era ao contrário. O sol, então, ele estava o quê? Ele estando mais longe, o dia era menor. Ele estando mais perto, o dia era maior. Por isso que quando aqui começa o verão, lá no hemisfério norte vai começar o inverno. E por isso que a gente só vê o inverno do hemisfério norte, é tudo frio, é tudo aquela coisa, e para nós não tem nada de inverno em Natal, é verão por causa do solstício. Para nós o inverno vai ser mesmo mês de junho, julho. Então o que eles faziam? Nessa época do solstício, eles adoravam o sol e agradeciam pelos alimentos que recebiam. Então, por conta dessa data do dia 25, eles instituíram o dia que o sol nasceu. Instituíram que o sol nasceu no dia 25 de dezembro, como que se o sol tivesse nascido, né? O sol foi criado pelo Senhor. E aí eles instituíram, não, é o dia de celebrar o sol, é o dia de celebrar, né? Então eles deram o nome de o dia do sol invencível. E assim eles cultuavam, irmãos, por toda a terra. A questão é a seguinte: os católicos não tiveram um pensamento errado. Eles falaram, nós temos que mudar isso. Temos que levar a humanidade a adorar o Deus verdadeiro. E foi por isso que eles falaram, então vamos
ao invés do dia 25 de dezembro, o povo está tudo cultuando aí as divindades erradas, não temos uma data para o aniversário do Cristo. Não sabemos o dia exato que o Cristo nasceu. Mas vamos usar esse dia para adorar a Cristo. Amém? Então ele não nasceu, mas deveria adorar-se a Cristo, que é o verdadeiro Criador, que é esse verdadeiro sol da justiça. Essa foi a ideia. Não é aceita por todos os teólogos? Não é. Não foi aceita por todos os protestantes na época? Não foi. Eu não estou dizendo aqui para você de eu ser favorável ou contra, eu estou te contando a história, entendeu? Do jeito que ela é. Então eles criaram, eles falaram, nós não temos uma data, vamos no dia 25 de dezembro, vamos nos reunir e vamos decretar que o verdadeiro sol da justiça é Cristo. Vamos decretar que o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus, é aquele que nós acreditamos. E assim começou o Natal. Entendeu? Depois de Cristo dessa forma. E aí, irmãos, o Natal junto com todos esses ritos e celebrações. Mas, enfim, o Natal envolve outras coisas. Quais coisas que a gente mais lembra do Natal? Será que o que mais as pessoas lembram do Natal, será que é de Cristo? Como que a figura de Cristo é encenada no Natal? Através do presépio, não é? Que eu já falei aqui que o presépio começou lá quando Francisco de Assis criou os primeiros teatros justamente para encenar o nascimento de Cristo, ali no estábulo, né, com os animaizinhos, Jesus em volta. Então, por isso que os católicos fazem o presépio. Quem faz o presépio é chamado de presepeiro. E daí surgiu o nome no português de presepada. Eu estava falando com meu pai. Sabe por quê? Porque quando o presepeiro fazia alguma coisa errada e o presépio saía errado, falavam para ele fez uma presepada. E aí associaram o nome, né? É até engraçado, mas foi algo relacionado a isso. Então envolve presépio, envolve qual outra coisa, símbolo conhecido, que a gente conhece? A árvore, né? Com o que havia na árvore, que na antiguidade era frutos, era maçãs e não as bolas, coisas que se tem, porque não havia isso. E também o que é chamado do Papai Noel. Papai Noel na nossa língua, em Portugal é chamado Papai Natal. E eu vou explicar para vocês sobre isso. Mas a questão da árvore, da onde veio essa ideia de árvore de Natal? Né? A gente talvez tenha e talvez não saiba. A questão da árvore, irmãos, na adoração do Natal, ela também já era cultuada. Todo mundo, às vezes, já viu o filho assistindo um desenho, já viu que tem muitas árvores no desenho que tem rosto, que fala? Quem já viu aqueles desenhos que seu filho está assistindo, às vezes desenho do pica-pau, uma árvore que tinha vida, outros desenhos, vocês já viram muito isso, não é? Na antiguidade, assim como adoravam o sol, adoravam também a árvore. Muitos adoravam a árvore, não estou falando aqui que era a árvore de Natal, para você entender. Adoravam-se a árvore. E aí eu fui estudar, pesquisar, e encontrei pelo menos 10 passagens bíblicas que fala que Deus repreende os judeus de cultuar a árvore que eles cultuavam na antiguidade. E aí vou dizer porque a árvore era um símbolo de alegria, de colheita e de presentes. E não é de se negar, irmãos, que a decoração é muito bonita, assim como quase tudo que envolve as festas natalinas, como era no passado. Sinceramente, eu acho muito bonito uma cidade decorada, uns lugares decorados. Eu não nego isso. Eu acho muito bonito toda a simbologia, a decoração em si. Mas eu fui procurar entender por que instituíram isso, o que tem a ver. Porque eu só pensava, foi uma árvore, a única árvore que eu sei na Bíblia é a árvore da vida, enfim, né? Mas, na antiguidade, irmãos, os pagãos cultuavam uma deusa chamada, na Bíblia, ela é chamada de Aserá. E o que eles faziam com Aserá? Eles adoravam vários tipos de árvore, porque Aserá era um símbolo de fertilidade e de colheita, e principalmente todas aquelas árvores que no inverno permaneciam com as folhas verdes, ela era adorada, porque falava, essa árvore sobreviveu ao inverno. Essa árvore, ela
ela não é como as outras que morreu, ela tem vida no inverno, as folhas dela não caiu. Assim como o pinheiro, né? Que permanece firme. E aí, essa acerá, eles colocavam uma espécie de um pomar e colocavam-se árvores para cultuar essa divindade pagã. E aconteceu que nos relatos bíblicos, pelo menos 10 passagens foram condenadas do povo judeu adorando esse tipo de árvore. A primeira delas, se abrirem aí para mim, Deuteronômio 7:5, porém assim lhes fareis, derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas e cortarei os seus bosques. Algumas versões, não sei se da de vocês, está escrito, cortarei as suas árvores. Por quê? E queimar as fogos assim com as imagens de escultura. Alguns judeus começaram nas outras passagens, vai ter em Juízes 6, 25, 28 ao 30, em 1 Reis 14, 23, 1 Reis 15, 30, 2 Reis 13, 6, 2 Reis 17, 10, versículo 16, Jeremias 17, Jeremias 44, Ezequiel 8, todas essas passagens vão falar que os judeus começaram a levar para o altar do Senhor árvores e colocar ao lado do altar, e Deus condenou eles de fazerem isso. Deus falou, vocês não vão cultuar como os pagãos fazem, que levam árvores ao meu altar. Então, na antiguidade, se adoravam árvore. Pastor, então é por isso que existe a árvore de Natal? Se é por isso, eu não posso te confirmar, mas verdadeiramente na Bíblia, isso acontecia antes de Cristo. Não era a árvore do Natal aqui, mas era uma adoração a árvores. E aí, foi introduzida em Israel em alguns momentos da história. Agora veja a seguinte questão, irmãos. Eu acredito que a maioria dos cristãos que usam uma árvore de Natal e as guirlandas, e que são muito bonitas, usam somente como objeto de decoração. Amém? Eu acredito nisso. Pelo menos eu não creio que o cristão vai lá usar a árvore para venerar, como eles faziam. Usa como objeto de decoração, porque realmente é muito bonito. Mas, porque eu escolhi não usar, por conta do passado que envolve o contexto de adoração à árvore. E muitos estudiosos e reformadores da igreja, na época que a igreja foi reformada, não aceitou isso. Quando você vai estudar na época dos reformadores, na era protestante, eles não aceitaram essa questão de colocar árvore, porque nós estamos lembrando da mesma coisa que os judeus faziam lá. Ah, mas é diferente, é só uma árvore de fruto, mas a própria árvore em si simboliza o quê? A mesma coisa. E aí eu comecei a pensar assim, claro que Deus é aquele que sonda a intenção dos corações, o que é adoração e o que é só decoração. Para mim não é relevante. Por quê? Porque eu vejo as pessoas ensinarem os seus filhos e eu não ensino o meu assim. E ele me questiona e eu não vou poder inverter a verdade para ele. Então, para ele, eu explico o que é cada coisa. Eu falo, filho, eu nunca coloquei, a gente nunca colocou presente aos pés de árvore para o filho procurar, e nem tampouco decorei. Mesmo antes de ter esse entendimento. Porque na minha cabeça eu falo, de onde que vê essa questão de árvore? Por que ela tem que estar cheia de frutos, de coisa bonita? E a estrela lá, será que é só a estrela de Belém? Até onde isso é relevante na nossa vida de cristão? Por isso eu falei para os irmãos, me entendam o contexto que eu quero dizer. Eu não estou questionando a forma que você ou qualquer pessoa comemora o Natal. Mas eu falei, Senhor, não é preciso algumas coisas para mim. Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Pode ser que seja. Pode ser que nem fala, todos cultuam. Mas vamos ser sinceros. Aqueles que não são cristãos, talvez os cristãos o façam, mas aqueles que não são, tem ou não tem aquela questão que o presente vai estar lá embaixo da árvore? O Papai Noel vai passar de noite, né? A ceia tem que ser à meia-noite. O que são essas coisas, irmãos, se não são ritos? São ou não são ritos? São. A gente não pode negar que não é um rito. Porque se nós temos um horário marcado, já virou rito. Pode ser comum, mas é um rito. Então eu falo assim, tudo bem, do dia 24 eu não posso começar a comer logo às 8 horas. Mas não, tem que esperar o horário, enfim. Porque, afinal de contas, à meia-noite o bom velhinho vai passar, não é assim que eles falam?
E aí, irmãos, eu posso estar errado, né? Às vezes eu me preocupo se o culto, eu me preocupo se o culto a árvores, durante o decorrer da história, não é usado pelo diabo para imitar algo como a árvore da vida. Eu apenas penso, tá? Não estou dizendo isso, não é um estudo, estou dizendo eu. Apenas penso que fazemos uso da árvore de Natal, nós recapitulamos a ideia da adoração à árvore, assim como faziam no passado, mesmo de uma forma não intencional. O que levou Adão e Eva a ser expulsos do jardim, irmãos? Eles comeram o fruto da árvore. E havia outra árvore que era da vida. Não era a árvore de Natal, mas era a árvore da vida. A Bíblia diz, no estudo de Apocalipse, que na cidade santa vai haver uma árvore no meio da praça. E vocês já estudaram isso, sabe que a Bíblia diz que nós vamos comer da folha dessas árvores. Já estudou isso? Se não estudou, depois você estuda lá em Apocalipse. E a folha dessas árvores será cura para as nações. A árvore que lá da época antiga de Deuteronômio, que o povo cultuava, eles comiam a folha da árvore. Eu liguei isso. Talvez você nunca vai ouvir outro pastor falando isso, mas você vai procurar lá no estudo. Eu falei, Senhor, uma coisa não tem a ver com a outra, ou o diabo só fazendo? Eu sei que a gente faz, como eu disse, eu sou marqueteiro e sei disso. Tem muita coisa no Natal que é só campanha de marketing, eu sei. É só decoração, é só para vender. A Coca-Cola é para tomar, virou símbolo, tal coisa. O panetone, não tem problema nenhum comer, é alimento. Não é essa a questão. Eu estou falando de alguns detalhes que eu penso. Então, assim, eu como panetone. Se você quiser me dar um, ainda tem tempo. Não tem problema nenhum. Então, eu como. Tem coisa que, né? Tem pessoa que come lá as uvas passas, aquelas coisas. Tudo isso que eu nem coloquei aqui no estudo são tradições que os povos comiam, por causa dos lugares frios e tal. Então, não é isso que eu estou levando em conta. Mas quando nós falamos da figura da árvore e da figura do bom velhinho, que eu vou falar agora, do chamado Papai Noel, a gente pode até não gostar, irmãos. Eu posso até não gostar, talvez você pode até se sentir ofendido. Talvez a árvore não seja tão claro, seja só uma decoração, mas eu vou mostrar para você que o Papai Noel é um santo, e talvez você não sabia. Olha só, eu disse para você que Papai Noel, ou em Portugal ele é chamado de Papai Natal. Vamos voltar, o que é Natal? Nascimento. O que é nascimento, irmãos? Vida. Quem nasce recebe vida. Então a árvore de Natal é a árvore do quê? A árvore do nascimento, a árvore da vida. Só existe uma árvore da vida na Bíblia. Ah, pastor, não é a mesma coisa. Exato, não é, eu só estou ligando palavras. Tá? Agora veja só, o Papai Noel é o pai do Natal. Como que ele apareceu? Eu não tenho dúvida, irmãos, de que o Papai Noel ele é um ídolo pagão e que não deveria estar nas nossas casas. Eu sinto te dizer, eu não tenho dúvidas disso. Depois de estudar e pesquisar inúmeras vezes, eu fui entender que o Papai Noel moderno, é uma mistura de dois personagens. Um, que foi São Nicolau, da Igreja Católica, um cristão grego que viveu 270 anos a 343 depois de Cristo. Ele foi canonizado santo pela Igreja Católica, como na Igreja Ortodoxa também, por milagres atribuídos a ele, mas principalmente pelo fato de fazer caridades e de dar presentes. Ele teria dado um saco de ouro para uma família pobre, que não tinha dinheiro para pagar os dotes do casamento da filha. Agora, antes que os católicos me entendam mal, o São Nicolau não tinha culpa de ser benevolente. Amém? Ele era um bispo que fazia benevolência, ele fazia caridade, ele dava as coisas, tá? Ele dava presente. Só que o São Nicolau, ele passou a dar mais ainda presentes nessa época de final de ano. E no dia 6 de dezembro é que era comemorado o dia de São Nicolau. Então os marinheiros, eles veneravam ele como sendo seu santo protetor.
E no dia 6 de dezembro foi instituído o dia de São Nicolau. E nos Países Baixos da Europa, ele recebeu o nome de Sinterklaas, onde o Papai Noel usava as vestes de bispo. Então, nos Países Baixos da Europa, a Germânia e todos aqueles países, ele passou a ser chamado Sinterklaas, porque ali ele era venerado como mesmo um bispo, uma figura de bispo. Papai Noel, naquela região, vestia-se de bispo. Agora, outra tradição que ao longo dos tempos ocorreu foi a da chamada Father Christmas, ou seja, ela é de origem britânica. No fim da Idade Média, um homem gordo que usava roupas vermelhas e era festejado no Natal com muitas bebidas, músicas e comilança. Aí começou a associar nessa questão de comer, por conta do Father Christmas. Recapitulo, ninguém é proibido de comer no Natal, tá? Aquilo que Deus consagrou, tá? Só me entenda, eu estou dizendo a origem das coisas. Na Britânia, no reino da Britânia, então eles cultuavam esse homem que tentava trazer alegria no dia. Então, até então era no dia 6. Por causa do Father Christmas, eles jogaram para o dia 25. Eu não entendo muito de decoração de Natal, mas estava até conversando com a pastora, eles falam que o certo é começar no dia 6 mesmo de dezembro, e depois no dia 6 de janeiro tem que terminar. Tem todo acho que um rito isso, né? A nossa cidade está atrasada, tá? Estão colocando decoração agora. Enfim. E aí, irmãos, na primeira metade, eu já estou terminando, tá? Na primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos, a figura do Papai Noel ganhou força com as misturas dos povos e imigrantes naquele país, surgindo então o personagem Santa Claus, que na verdade é uma mistura do Santo Nicolas, né, com Sinterklaas. Eles misturaram os dois, Papai Noel que havia na origem da Europa, e fizeram então Santa Claus. E o que eles fizeram depois? Eles introduziram o trenó. Só que o trenó já é outra história. O trenó do Papai Noel puxado por renas voadoras, ele foi acrescentado, segundo os estudiosos, tendo origem no folclore escandinavo. Os escandinavos, eles acreditavam, principalmente naquela época até hoje, eles cultuam, né, um deus para eles chamado de Odin, Deus do martelo. Hoje a gente conhece a figura de Odin por causa do filme do Thor, né? Ele serve junto com Odin. Odin, segundo ao folclore escandinavo, ele saía voando no céu e ele saía com uma comitiva, né? Com uma procissão pelo céu. Essa era a verdade. Então, os povos escandinavos, eles tinham a figura de Odin, que era um velho voando pelos céus. Então, foi introduzida essa questão das renas voadoras, cada um com seus nomes, porque, afinal de contas, o Papai Noel precisa ter rena voadora que voa em alta velocidade para estar em todo lugar do mundo, né? Dia 25, né? O bom velhinho era só um, só Deus tem poder de ser onipresente, de estar em todo lugar ao mesmo tempo, não é? Mas ele consegue também passar meia-noite e visitar todas as casas. Pastor, é só um folclore, é só uma cultura. Exato. Mas não deixa dele ser um santo. Ele foi criado através desses dois santos, e principalmente por causa de São Nicolas, né? E aí, depois os livros e as campanhas de marketing, elas fortaleceram a figura do Papai Noel. E no ano de 1930, com a expansão da indústria, criou-se a fábrica do Papai Noel com seus duendes, que também já são duendes. Não existe, nada mais são do que figuras demoníacas, mas com a revolução da indústria, criou-se a fábrica do Papai Noel com seus duendes, fabricando os presentes que o Papai Noel levava em seu saco ao redor no mundo na noite de Natal. E daí para frente ganhou muita força, não precisa nem falar das campanhas de marketing que a gente vê nos dias de hoje. Aí você pode dizer, pastor, mas eu comemoro o Natal e sem Papai Noel, sem árvores. Essa é a questão que eu tento dizer, irmãos. Tá? Falando eu, não estou dizendo e te impondo nada a vocês. Eu acredito que deveríamos celebrar um Natal diferente, onde somente Cristo fosse o centro. Mas eu creio que com o marketing do mundo,
Isso é muito difícil de acontecer, irmãos. É muito difícil. Só que eu penso que por mais que a gente fale de Cristo, nós falamos no Brasil, porque o Brasil é um país católico, é um país cristão, um país evangélico. Os Estados Unidos pode ser porque é um país protestante. Mas você acha que esses países que não são cristãos nem protestantes, eles estão preocupados com Cristo no Natal, irmãos? Eles não estão. Pesquisa e você vai ver que no Japão, que não crê em Cristo, no Natal eles cultuam Hello Kitty, já faz mais de 10 anos. Não tem a figura, nem mesmo no Papai Noel lá é uma personagem Hello Kitty. Então, entenda, cada lugar do mundo, eles colocam uma figura. No nosso país ganhou força a figura do Papai Noel, ganhou força a figura das árvores. Eu nem falo das questões das luzes, eu até acho bonita as luzes piscando. Eu só gasto uma energia, mas é pouco. Essa daí eu nem falo em si, porque, enfim. Mas assim, o Papai Noel eu sou receoso com esse camarada. Mas enfim, eu acredito, irmãos, que com o marketing do mundo isso é muito difícil. Então, é difícil de acontecer isso, como nós conhecemos. Pois para mim só existe um autor da vida. Se o Natal é nascimento, nascimento é vida, para mim só existe um autor da vida, que é Cristo. E é justamente por isso que, para mim, o Natal não é nem o que Jesus nasceu. Era para nós nos lembrarmos da dádiva da vida. Era para nós nos lembrarmos, se na Santa Ceia lembramos que Cristo se entregou por nós, Ele nasceu para nos dar a vida. Só que o Cristo que não nasceu no Natal, e que queremos dizer que é o nosso Natal, fica longe da casa da maioria dos cristãos. E isso é o que me preocupa, da maioria daqueles que dizem cultuar o Natal cristão. E na época de Natal, por incrível que pareça, tirando as cantadas que se faz na igreja, que são muito bonitas, eu falei que quinta-feira nós vamos ter um culto de celebração, de louvor, de adoração a Cristo. A época de final de ano, irmãos, é a época que as igrejas ficam mais vazias. Porque as pessoas que dizem cultuar o Natal, e se Cristo era para ser o centro do Natal, nós temos os nossos compromissos. Tem que colocar o peru cedo, passar no fogo, então na igreja não posso estar. Temos que fazer isso ou aquilo, ou se eu for um dia. Então vamos pensar bem, será que a gente cultua mesmo é Cristo no Natal? Ou é a nossa vontade de sentar à mesa, comer peru, comer sei lá o quê, comer chester, não tem problema nenhum. Faço mais a propaganda mais uma vez, se quiser me dá que eu como. Né? Só que eu não tenho, irmão, sinceramente, vou dizer para vocês, eu não tenho nenhum apego a essas coisas. Eu não proíbo ninguém, eu só estou falando para você a verdade que eu acredito. É um dia muito bonito, é um dia festivo, é um dia de alegria para muitas pessoas, mas não deveria ser um dia só. Damos presente, imitamos São Nicolas, quer me dar presente, eu também recebo. Só não consagra ele ao São Nicolas. Mas será que nós verdadeiramente temos trazido Cristo para o Natal? Por isso que eu disse, eu não proíbo, a Igreja Ministério da Glória de Deus não faz decoração de Natal dentro da igreja, porque eu não vejo como necessário, mas não proíbo os irmãos de cada um faz o que quer em sua casa. A questão é, eu penso que a igreja do Senhor deveria trazer mesmo Cristo, porque se você parar para pensar, há uns 20 anos atrás, na época de dezembro, passava bastante filme sobre Jesus, mas nem isso estão passando mais, ou você não percebeu? Cada vez mais a figura de Cristo fica longe. Eu até brinquei com a pastora, a gente não é católico, né? Mas era melhor se fizesse um presépio, pelo menos está o Cristo lá, né? O José, a Maria, não para adorar, né? Eu não faço nenhum, mas eu ia preferir fazer o presépio do que a árvore, do que o velhinho, né?
Estou dizendo que tenho que fazer isso, estou dizendo o sentido. Por quê, irmãos? Porque para mim, Natal só tem um significado, significa nascimento. Nascimento é vida. Não é para cultuarmos como o povo cultua tal e tal coisa, cada um tem sua forma, mas não vai valer de nada se nós não trazermos Cristo. Por isso que eu não me preocupo, entendeu? Eu ensino meu filho, ele já aprendeu, eu não questiono ninguém. Eu acho muito bonito as decorações, mas eu não me prendo a elas, porque eu penso que essas decorações tão bonitas, muitas vezes, é aquilo que eu perguntei para terminar. Quando a gente fala de Natal, qual o símbolo que vem na nossa cabeça? Vem símbolo de árvore, vem símbolo de estrela, vem símbolo de guirlanda, vem símbolo da luz, vem símbolo do Papai Noel vestido de vermelho, agora já veste de verde, de azul, já tem Mamãe Noel também, já vem a Coca-Cola, que ninguém é proibido de tomar, ou não é isso? Parece que Cristo está lá no último lugarzinho da fila. E para mim, se não for para Cristo ser o centro, irmãos, se não for na minha vida para Cristo ser o centro, talvez eu vou decepcionar muitas pessoas com a mensagem, porque eu não quero pregar algo que não seja verdade. Amém? Por isso eu estou passando para vocês hoje aquilo que eu fui estudar e ao longo dos tempos tenho estudado, daquilo que eu verdadeiramente encontrei. E eu sei que a gente se habitua a muitas coisas, mas nós cristãos temos que tomar um cuidado, irmãos, e aqui eu falo para vocês como marqueteiro. O marketing, sabe para que foi criado o marketing? Para facilitar, para trazer o que as pessoas gostam. Nós temos muita facilidade para trazer para a nossa vida vários tipos de cultura, vários tipos. E a gente sempre fala, eu falei para a pastora ontem, a gente foi dar uma volta com o Vinícius no shopping, eu falei, eu tenho medo, olhando os jovens da nossa geração, de como vai estar daqui 20 anos. Porque a gente aceita tudo, e aqui não estou falando só do Natal, mas Cristo vai deixando de lado. Então eu tenho medo de como a coisa vai estar daqui a 20 anos. Então essa mensagem é só para você refletir. Amém? Não vou te pedir nada, não estou te condenando a nada, eu estou passando para você aquilo que eu acredito. Se alguém um dia te perguntar, meu pastor acredita assim. Ponto. Amém? Vamos colocar de pé?